Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa revisão da disciplina de artes, é isso mesmo. Vamos lá para o capítulo 1 do livro Trilhas de Artes, tá? Vamos começar falando do barro, a forma. Então, nós vamos falar como que o barro se transforma, por exemplo, em vasos, em louças, né? Vamos lá. Do barro à forma. Na página 6, nós temos 3 imagens. E também já sabemos que o barro também é conhecido como argila. Muito bem, o barro é conhecida como argila também e é um material fácil de se modelar. E no decorrer da história, muitos povos utilizaram, o barro para produzir diversos objetos cerâmicos, como por exemplo essa louça que os vikings produziram, esse outro vaso de cerâmica que tem cerca de 1500 anos antes de Cristo. E também nós temos figuras humanas, são essas figuras humanas aqui, na última fotografia, que foram encontradas na China, que representa o exército de terracota no século III a.C. Então, o barro, como é material fácil de manusear, de modelar, é também conhecido como argila, não esqueçam, hein? Na página seguinte, vamos para a página 9. Já sabemos que o barro é conhecido também como argila. Agora nós vamos descobrir, quem encontrou, quem foi que produziu as primeiras peças de cerâmica aqui no Brasil. Na página 9 ele diz o seguinte: as peças de cerâmicas mais encontradas no Brasil foram feitas pelos povos indígenas. Então, as primeiras cerâmicas, as mais antigas encontradas aqui no nosso país, no Brasil, foram feitas pelos povos indígenas, que aqui viviam antes da chegada dos portugueses. Tudo bem? Aqui nós temos uma funerária da cerâmica marajoara, um pote de cerâmica marajoara, Então, esse povo indígena tem bastante representações em cerâmica, Então, mais uma vez, as peças de cerâmicas mais antigas encontradas no Brasil foram feitas pelos povos indígenas. Agora, já falamos sobre o barro, Como que o barro dá forma às cerâmicas, também é conhecido como argila. Conhecemos também aqui no nosso país quem foi que produziu os primeiros, as primeiras cerâmicas, que foram os povos indígenas. Agora nós vamos para o capítulo 2, na página 11. No capítulo 2 da página 11, vamos falar sobre as formas geométricas. Aqui nós temos uma pintura nessa página e nessa pintura nós temos várias formas geométricas e eu tenho certeza que você conhece alguma delas. Agora nós vamos para a página 13. Então, na página 13 apresentam várias figuras geométricas como o círculo, o quadrado, o retângulo, triângulo, losango, hexágono e o trapézio. Então, aqui nós temos 7 figuras geométricas. E na página anterior, que é a página 12, nós temos 2 pinturas. 2 quadros, 2 pinturas. E nessas pinturas também observamos formas geométricas. Você consegue observar qual forma geométrica? Muito bem, nós conseguimos observar círculo, quadrados, retângulos, triângulos. Então, ambas têm figuras geométricas, correto? Então, no capítulo 2, falamos sobre as formas geométricas. Como é que as formas geométricas são utilizadas nas artes, principalmente nas pinturas. Tudo bem? Já no capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3, nós vamos falar das formas livres. No capítulo 2 falamos das formas geométricas, que são formas
já existem, os artistas utilizam essas formas para pintar os seus quadros. E no capítulo 3, são formas livres, né? Se é livre, não tem um padrão, correto? Formas livres. Na página 20, nós temos duas imagens. As formas livres não seguem os padrões das formas geométricas, que foi o que nós acabamos de falar, né? Não segue o padrão das formas geométricas. Então, as formas livres, como elas não seguem um padrão, né? Como as formas geométricas elas seguem, aqui nós temos dois exemplos. É uma fotografia da escultura de Tome, né? Em Santos, em São Paulo, em 2015. E na outra, nós temos a fotografia da escultura de Tome também, em Brasília. Então, nós temos duas esculturas, como é forma livre, ele usou a imaginação dele, correto? Diferente das formas geométricas, como já foi citado, aqui nós podemos observar na página 21 como podem ser as formas livres. O conceito ele já é autoexplicativo, né? Formas livres, elas não seguem padrão. Você pode fazer a sua forma livre. Tudo bem? Então, figuras geométricas, né? As formas geométricas, é no capítulo 2, elas seguem um padrão. Já as formas livres, elas não seguem padrões, então você pode usar a criatividade. Vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, nós vamos falar sobre a tecelagem na tradição popular. Tecelagem vem de tecer, né? De entrelaçar fios. Na página 27, ele está fazendo a produção, digamos, de um lençol ou uma rede. É um processo de tecelagem, tá? Popular, inclusive. É um artesão nessa imagem, ele está tecendo lã e fibras naturais. E esse objeto que ele utiliza para fazer a tecelagem se chama tear. É um tear manual. Essa parte de madeira se chama tear. Vamos para a página 28. Na página 28 ele diz o seguinte: a tecelagem é a arte milenar de fabricar tecidos. E atualmente, comunidades de artesãos se dedicam a fazer redes, mantas, tapetes e outros artigos, valorizando assim a cultura popular. Então, na tecelagem existem dois elementos principais na técnica do entrelaçamento: os fios da ardidura e os fios da trama. Então, a gente consegue observar aqui duas pessoas tecendo, né? Na primeira é um homem usando um tear para tecer fios de lã no Peru, e no outro é uma mulher fazendo em tecido de tear em Ravenna, na Itália, né? Então aqui são duas pessoas fazendo o processo de tecelagem. Já na página 30, trançando com materiais recicláveis. Vimos que um trançado pode ser feito com os mais variados materiais. Pensando na preservação do meio ambiente, alguns artesãos utilizam materiais recicláveis para criar objetos trançados, como cestos de papel e tecidos de plástico. Observe abaixo alguns exemplos de objeto de uso cotidiano produzido com materiais recicláveis. Então, alguns artesãos, né, preocupados, né, com a preservação do meio ambiente, eles utilizam materiais recicláveis. Por que eles utilizam materiais recicláveis? Para preservar o meio ambiente. É por isso que eles utilizam materiais recicláveis, porque eles estão preocupados com o meio ambiente, né? Então, nesse capítulo 4, falamos sobre a tecelagem na tradição popular, né? Que a tecelagem é tradicional.
de muitos povos. Agora nós vamos falar sobre a arte de desenhar animais. Nessa primeira imagem da página 33, nós temos um lobo, né? Um artista fez esse lobo. É a fotografia de grafite nas ruas de Montreal, no Canadá. Então, alguém desenhou isso no muro. Grafite, né? Um desenho no muro. Então, é uma arte. Então, ele utiliza essa arte para desenhar animais. E nós estudamos também que é desde a pré-história que a pintura figurativa representava diversos animais nas paredes das cavernas, como bois, cavalos e cachorros. Essas representações são chamadas de pinturas rupestres. Quando você vê que as pinturas são pintadas nas cavernas, o nome dessas pinturas são pinturas rupestres. Então, são pinturas que são feitas na caverna. Como essa imagem que nós temos da primeira pintura. Nós temos uma pintura rupestre em um sítio arqueológico no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil. Então, essa é uma pintura rupestre. Ela foi pintada, ela foi feita dentro de uma caverna. Foi encontrada em um sítio arqueológico. Então, a arte de desenhar animais, ela já é muito antiga. Ela é pré-histórica. Hoje, muitos artistas retratam os animais em telas, em muros, né, que é grafite. Mas as primeiras foram feitas nas cavernas, que são as pinturas rupestres. Então, falamos também sobre a arte de desenhar animais. E também conhecemos como são chamadas as primeiras pinturas feitas na pré-história, que são as pinturas rupestres. Já no capítulo 6, nós vamos falar sobre a arte e os monumentos. Nós temos esse monumento, né, que é a fotografia do monumento Arrastão, que foi feita pelo artista plástico Cordeiro do Maranhão em 2003. E essa obra foi construída em homenagem aos pescadores. Então, esse é um monumento chamado de Arrastão. Foi um monumento feito em homenagem aos pescadores. Mas afinal, o que são monumentos, né? Os monumentos são construções artísticas e têm como objetivo homenagear uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica. Então, esse é o objetivo dos monumentos, né? Os monumentos nada mais são do que uma homenagem a uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica. Existem monumentos por todo o nosso país, Brasil, né? E existe monumento mundo afora. Em outros países existem monumentos que são aquelas estátuas, coisas esculpidas na pedra. Então, existe no Brasil muitos monumentos. Aqui no estado do Amazonas tem muitos monumentos em outras cidades. E aqui em Manaus também nós temos um monumento muito conhecido. Os monumentos, né? Vamos repetir novamente. Qual é o objetivo do monumento? Sim, eles servem para homenagear uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica. Então, são construções, né? Alguém construiu, alguém criou. Então, o que vem da natureza não pode ser considerado um monumento, correto? Porque não foi construído. Então, são tipos de construções. Os monumentos são um tipo de construção, tá? Então, esses monumentos são encontrados no mundo todo. Pode ser estátua, em praças, em prédios, tudo bem? E no Brasil, né, já que nós acabamos de falar, existem monumentos construídos em todo o nosso país. E em Manaus não é diferente. Nós temos monumento, inclusive um dos monumentos mais conhecidos da cidade é o Teatro Amazonas, né? Então, nós temos também monumentos construídos na nossa cidade. Assim como tem a fonte de rampa do mercado, né, a fonte da rampa do mercado, que foi um monumento construído na cidade do Salvador.
Os Dois Guerreiros, que é uma escultura do artista Bruno Giorgi, que foi feita de bronze. E ela fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E foi concluída em 1959. Então, quando vocês observarem uma estátua, algo que remeta a isso, pode ser considerado um monumento, tá? São construções artísticas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa revisão do capítulo 1 ao capítulo 6. Falamos sobre o barro, né? Capítulo 1, do barro à forma. No capítulo 2, nós falamos sobre as formas geométricas. No capítulo 3, falamos sobre as formas livres. No capítulo 4, falamos sobre a tecelagem. No capítulo 5, a arte de desenhar animais. E no capítulo 6, nós falamos sobre a arte e os monumentos. Tudo bem? Até a próxima e boa prova!